Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clica aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso. E aí pessoal, hoje estou trazendo para vocês mais um speed drawing narrado com o Rengoku de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. E antes de eu começar a falar sobre o desenho, eu queria dar um recado para vocês. Eu fiz uma parceria com a Copic e nessa parceria eu recebi algumas canetas. Eu fiz uma conta aqui de marcadores, deu quase 150 marcadores que eu comprei ao longo de 7 anos, mais ou menos, comprando Copics. E a Copic Brasil me mandou mais algumas canetas. Cerca de 40 canetas aí eles me mandaram. E eles também liberaram para vocês, os seguidores, os inscritos aqui do meu canal, um cupom de 10% de desconto na compra de produtos da Copic no site da Designa. A Designa é a loja oficial das Copics aqui no Brasil. Então por aqui são os preços mais acessíveis que vocês vão achar de Copic. Além de ter o cupom de 10% de desconto, tá? O cupom tá aparecendo aí rapidinho na tela. Tá aqui na descrição do vídeo também. Aqui também tem um link direto para a seção de Copics lá no site da Designer. Então é só você clicar e conferir se tem alguma coisa que te interessa. Se você já queria estar comprando Copics, esse cupom vai te ajudar bastante. Para quem está interessado em começar a comprar os marcadores, eu indico comprar kits de 3 ou 6, caso você tenha um orçamento baixo aí, para iniciar o uso dos marcadores. E desses kits eu recomendo também que você compre da Copic Ciao. Se escreve C-I-A-O. É a linha mais barata dos marcadores da Copic. Também são recarregáveis, tem as mesmas pontas da Copic Sketch, que são a maioria das canetas que eu uso aqui no canal. A única diferença dela para Copic Sketch, que é a linha que eu uso aqui, que é aquela Copic que ela é ovalzinha, sabe? A única diferença é essa mesmo, o corpo dela, que a Copic Ciao é redonda e a Sketch ela é ovalzinha, e a Ciao ela vem com um pouco menos de tinta, por isso que ela também é um pouco mais barata. Porém você pode recarregar ela da mesma forma. Com esse desconto aí nos kits você vai conseguir economizar bastante e vai dar até para você comprar um refil junto se você quiser. Então se você estava querendo comprar Copic, estava querendo iniciar na pintura com marcadores, acessa lá o site da Design e usa o cupom, que ele é por tempo limitado, beleza? Vocês têm até o final do ano para aproveitar esse desconto lá. Voltando agora falando do desenho. Desde que saiu essa imagem no anúncio do filme de Kimetsu no Yaiba, eu tava morrendo de vontade de desenhar. Porém eu quis trazer os personagens principais primeiro, né? Eu completei ali o quarteto dos protagonistas, fiz mais alguns personagens que eu gosto, o Tomioka e a Shinobu, fiz o desenho dos Hashiras e agora eu trouxe esse desenho que já tava com vontade de fazer, mas eu quis encaminhar alguns outros de alguns personagens que eu gosto mais. Por falar em personagens, acho que Kimetsu no Yaiba é um dos animes que mais tem uma quantidade muito grande de personagens que eu gosto. Praticamente não tem um personagem ali dos protagonistas e até mesmo alguns dos Onis ali, eles são personagens muito bons e é muito fácil você gostar deles. Então quem não assistiu e gosta de anime com personagens legais, com personagens que são fáceis de gostar, eu recomendo bastante que você assista Kimetsu no Yaiba. Tá no Crunchyroll, vai sair um filme ano que vem, da continuação do que parou no anime. Tem o mangá também. Um pouquinho antes de acabar o anime, entre setembro e outubro, eu já comecei a ler o mangá e agora já tô acompanhando semanalmente. E é uma indicação que eu dou pra vocês também. desenho mesmo, né? Devido ao estilo de pintura da imagem que eu usei como referência, eu optei por fazer esse desenho com Copics também. Eu fiz ele full Copic na hora da pintura. Acho que só o brilhinho do olho do Rengoku que eu coloquei a caneta Posca, a caneta branca. Então, em relação à pintura, foi o único material diferente que eu usei. E como eu tinha bastante cores disponíveis nessa gama de tons mais quentes, né, entre vermelho, laranja e amarelo, que é a base toda do desenho, eu consegui fazer uma pintura mais elaborada do
que eu vinha fazendo com Copics. Geralmente eu fazia pinturas mais simples com Copics, mesmo no Narutubro, por exemplo, que eu fiz desenhos somente com Copics também. Eu não explorei muito as técnicas de Copic, eu não explorei muito a gama de cores que eu tinha e as possibilidades que eu tinha usando Copic. E nesse desenho eu quis demorar um pouquinho mais e usar mais técnicas e passar mais tempo desenhando mesmo. O papel que eu estou usando é o Strathmore Bristol, como eu venho usando na maioria dos vídeos. Ele é da série 300 Smooth, liso, né? Não é o Vellum, que ele é tipo o veludo. E o tamanho dele não é um A4, ele é um pouquinho maior que o A4, mas eu corto ele para poder escanear e não perder nada do desenho também. A caneta que eu usei para fazer a line art foi a Copic Multiliner SP, que também eu uso na maioria dos vídeos. Eu fiquei em dúvida se eu usava ela ou se eu usava uma caneta que eu vinha usando bastante para fazer os desenhos de Kimetsu, que é a Zebra Disposable Brush Pen. Porém, eu acho que essa caneta solta um pouco mais de tinta. E como eu ia pintar com Copic, eu fiquei com medo de passar muitas camadas do marcador e acabar manchando o papel, porque você corre esse risco também se não usar uma caneta que seja compatível com a Copic. Se você usar alguma caneta que por um acaso solte solvente, a não seja bem compatível com o solvente da Copic, você corre o risco de manchar o seu desenho de preto em algumas áreas claras que você estiver pintando. Então é sempre bom você pegar um papel à parte e testar isso também. Se a sua caneta, a caneta que você está fazendo a line art, é compatível com a Copic, caso você vá usar ela. Não só a Copic, qualquer marcador que você for pintar, tinta também, qualquer coisa que você for usar sobre a caneta, é bom você testar antes. Usando o marcador número 0, que ele é o Blender, ele é meio que um misturador, entre aspas, das Copics, eu consegui fazer um degradê muito bom no rosto. Vocês podem ver que partindo do centro do rosto, do nariz, e chegando até as bordas, até o contorno do rosto, tem um degradê, certo? Além das sombras projetadas, sombra embaixo do cabelo, sombra do pescoço, do nariz, tem esse degradê do centro para as bordas. A mesma coisa na mão. A mão também tá com um degradê com a parte mais clara perto das unhas e subindo e ficando mais escura. Também fiz com esse marcador número 0, que ele não tem tinta. Ele é transparente, ele só tem o solvente da Copic, então ele vai misturar as cores mesmo. Ele não vai deixar mais escuro, não vai deixar mais claro. No máximo, usando uma técnica para apagar, entre aspas, você consegue tirar o marcador da folha. Como eu fiz no desenho que eu misturei o Naruto e o Tanjiro, né? Eu mudei a cor da espada que já estava pintada com Copic usando essa técnica, apagando a Copic, fazendo um outro papel embaixo do desenho sugar a tinta que já está no papel do desenho. Mas para pintar, para usar ela dentro do desenho mesmo como parte da pintura, você pode usar para fazer essas partes de brilho e degradê que vai funcionar muito bem. No fundo, eu usei uma pintura praticamente diretamente com o refil da Copic. O refil da Copic, ele é tipo um tubinho com tinta que tem um biquinho para você pingar dentro do corpo do marcador para você recarregar ele. Então, ao invés de eu só pingar dentro da caneta e pintar normalmente com a ponta da Copic, eu pinguei num papel, um guardanapo de papel, né? Fiz uma bolinha do guardanapo sem apertar muito, não, uma bolinha um pouquinho mais fofa. Pinguei algumas gotinhas ali de tinta do refil da Copic e pressionei nas áreas que eu queria colocar ali a tinta no papel no fundo do desenho. Essa referência tem o fundo parecendo lava, com uma referência ao sol, com uma referência a fogo, chamas, né? O Rengoku, ele usa a expressão das chamas, se eu não me engano é isso, e o fundo todo do desenho tem essa referência. E essa lava, essas chamas no fundo são meio riscadinhas, né? Elas não são blocos de tinta como seriam com a Copic ou somente degradê. Tem algo como se fossem faíscas, sabe? É bem nessa pegada de risquinhos e pontinhos. É mais difícil de fazer com a ponta da Copic, então dá para usar o refil de outras formas também. No mais, eu gostei bastante de ter feito um desenho mais elaborado com Copic assim. Eu gostei do resultado, consegui aplicar algumas técnicas que eu nunca tinha aplicado, como essa do Blender, da Copic número 0. Pintar com marcador é bem tranquilo se você tiver paciência e depois de ter usado ele durante algum tempo também. Não é difícil de pegar o jeito. Ele vai funcionar praticamente como uma canetinha, né? Só
só que é uma canetinha de uma qualidade absurdamente superior. Então, usando um bom papel e sabendo as técnicas certinhas, você consegue ótimos resultados. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e passa lá no site da Designa comprar suas Copics caso você esteja interessado, beleza? É isso e até o próximo vídeo.